Olá, irmão e irmã, como é bom a gente poder começar o nosso dia na presença de Deus, em oração, escutando a sua palavra. Tenha certeza, Deus vai acompanhar você ao longo desse dia, iluminando seu coração, guiando seus passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui, Senhor, no começo dessa terça-feira, e humildemente nós entregamos em Tuas mãos esse nosso dia. Cuida de nós, Senhor. Cuida daqueles que nós amamos e orienta os nossos passos. E agora, pela Tua palavra, fortalece a nossa fé e forma o nosso coração de discípulo. Nós queremos Te seguir. Amém. Ouçamos o Evangelho desse dia, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante desta famosa cena do Evangelho que nós bem conhecemos, da tempestade acalmada, nós vemos Jesus convidar os discípulos a não ter medo, mas ter fé. E aqui nós poderíamos falar de muitas maneiras deste evangelho, como você já me ouviu falando, como você já ouviu tantos outros padres e pregadores católicos falando sobre este evangelho. Mas eu quero dizer para você hoje que a fé que Jesus nos convida a ter é aquela que nós sempre repetimos nas nossas celebrações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Esta é a certeza que nós devemos alimentar no nosso coração a tal ponto que ela seja inabalável. Eu creio firmemente que Jesus está comigo. E não importa a força do vento, não importa a força da tempestade, não importa nada do que acontecer. Eu creio e tenho certeza de fé. Jesus está comigo, porque Jesus, a quem nós queremos seguir, antes que nós quiséssemos, Ele quis estar conosco. Nós olhamos para o nascimento deles e dizemos: Deus está conosco. Nós olhamos para Ele caminhando pelas ruas de Jerusalém e dizemos: Deus está conosco. A gente vai no altar e recebe Jesus na Eucaristia, Deus está conosco. A gente entra no silêncio do nosso quarto, dobra os nossos joelhos e dizemos: Deus está conosco. E nós não podemos deixar que haja dificuldades, que os sofrimentos, que as dores, que as lutas, que tudo isso que nós temos que enfrentar neste mundo nos abale. Ainda que as águas do mar da vida queiram nos afogar, nós seguramos nas mãos de Deus. Ele é o nosso sustento e é nele que nós cremos e cremos que Ele está conosco. Ontem, na nossa meditação do Evangelho, eu dizia para você que aquela passagem que nós ouvíamos era um convite para, no seguimento de Jesus, nós sermos livres e desapegados. E você deve se lembrar que Jesus dizia: olha, o Filho do Homem não tem aonde colocar a cabeça para dormir, dando aquela sensação de que ele não tinha o conforto, a segurança de uma casa. Até porque nós vemos o tempo todo Jesus indo, vindo, trabalhando na missão. Então ele dizia: olha, quem quiser vir comigo tem que estar preparado para não ter esse conforto, para não ter esta segurança. E é isso que acontece. Jesus, ele entra na barca para passar do outro lado e os discípulos vão com ele. Só que no evangelho que nós acabamos de ouvir vai dizer que Jesus está dormindo. E rezando, fazendo a meditação da palavra, vinha muito forte no meu coração que isso é muito lindo. Porque veja, Jesus disse: eu não tenho aonde colocar a cabeça para dormir. Mas ao mesmo tempo ele consegue dormir no meio de uma grande tempestade. Porque o Evangelho diz que as ondas estavam quase que cobrindo o barco. Então você imagina o barulho, a agitação, e Jesus estava dormindo.
Quantas vezes nós que temos o conforto da nossa casa, por mais simples que seja, temos uma cama, temos um travesseiro e conhecemos pessoas que com o maior conforto do mundo não têm a paz para uma noite de sono. Deita na cama e não consegue dormir. Tem o conforto, mas não tem a paz. É esta a beleza que nós que decidimos seguir Jesus devemos encontrar na nossa vida. Nós, quando começamos o nosso caminho com Jesus, a gente abre mão das seguranças deste mundo. O que vai garantir para mim e para você a paz de uma boa noite de sono não é a cama chique, não é o conforto do quarto, não é nada que possa ser humano. Para além do desconforto físico, nós também vamos passar pelas tempestades da vida. Nós vamos enfrentar os problemas, nós vamos enfrentar a doença, nós vamos enfrentar tantas coisas que vão nos agitar, que vão jogar a nossa vida e que vão dar a impressão que vão nos cobrir. Mas assim como Jesus, nós não perderemos a nossa paz. E como é que nós não perderemos a nossa paz? Indo até Jesus. Porque Jesus, ele não só consegue manter a paz dele durante a tempestade e ficar tranquilo e seguro, porque ele confia no Pai, como ele também dá a paz. Tanto que os discípulos, quando vão até ele e gritam por ele, ele se levanta, o que vem depois? Ele para o mar, para o vento, para a tempestade e vem uma grande bonança. Ou seja, a paz que estava em Jesus agora está no ambiente e está no coração dos discípulos. Meus irmãos, a nossa paz não vem do conforto, a nossa paz não vem dos afetos que nós temos e muito menos a nossa paz depende de uma vida tranquila, porque nós iremos enfrentar muitas tempestades, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar tribulações, porque Jesus falou. Ele disse, no mundo tereis tribulações, mas aí ele vem e diz, coragem, eu venci o mundo, a nossa paz não está em outro lugar, a não ser em Jesus. Por isso nós devemos ir até Ele e colocar nele todos os nossos medos, colocar nele todas as nossas tempestades e confiar. Talvez o melhor que os discípulos poderiam ter feito naquele momento, claro que aqui uma imaginação, seria eles se chegarem bem pertinho de Jesus e deitar e falar, Jesus, a tempestade está forte, viu? As ondas parecem que vão destruir esta embarcação e parece que nós vamos morrer. Mas como o Senhor está aqui, eu vou ficar aqui juntinho com o Senhor. Porque um outro detalhe que você deve perceber no evangelho de hoje, para que o teu coração se sinta mais pronto para seguir Jesus, é que o barulho do vento não acordou ele. O barulho das ondas, o movimento e a agitação do barco não acordaram Jesus. Ele continuou dormindo em paz. Mas bastou um dos discípulos gritar e ele acordou. O barulho não acordou, mas a voz do homem que procurou segurança nele o despertou. E não só o fez acordar, como o fez agir. Nas tempestades da sua vida, não abandone Jesus, mas vá até ele e a sua voz invocará para o seu coração e para o ambiente da sua vida a paz que só Jesus tem. A nossa paz, a nossa segurança vem da palavra de Jesus. Nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos de Cristo e da sua poderosa palavra, falando, cala-te vento, cala-te mar, pare tempestade, cala-te. Diante de todo mal, Jesus é a palavra que cala. Diante de toda angústia, diante de todo medo, Jesus é a palavra que traz a paz. Irmão, irmã, seguir Jesus exige de nós desapego, liberdade e fé. Fé nessa certeza irrevogável. Jesus está comigo e eu confio nele e encontro nele a ajuda que eu preciso para o momento presente. Que esta certeza enche o teu coração de paz para que você enfrente as tempestades da sua vida, colocando na palavra de Jesus toda a sua segurança,
Grite por ele e ele ouvirá a sua voz. Clame pelo Senhor e ele vai te conduzir em segurança nesta travessia. Gritar, clamar pelo Senhor é fazer uma oração, aproximar o coração dele e dizer: Senhor, na travessia da vida, eu escolhi caminhar junto de ti. Eu preciso, Senhor, da paz que vem de ti, sobretudo nos momentos de tribulação e dificuldade. Se a dor visita o meu coração, se o sofrimento, o medo, a angústia e tantas coisas que as tempestades deste mundo afetam a nossa existência, eu corro a vós e confio na tua palavra. Jesus, socorre-nos nesta hora. Tira de nós todo medo e fortalece a nossa fé, e nos ensinando o caminho da fé. E acalme, Senhor, todo medo, todo mal que se levanta contra nós, querendo nos assustar, mas não vai tomar conta do nosso coração, porque o nosso coração está em paz, pois confia em Ti. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.